Bom dia, graça e paz aos irmãos. Vamos neste momento estar dando início ao estudo da Palavra de Deus, da Escola Dominical. E a lição hoje é a lição 12, que vai falar os diáconos da igreja primitiva. O texto base está lá em Atos capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 7. E hoje vamos estar aprendendo um pouquinho sobre esses homens que fizeram diferença naquela época, trabalhando para a obra do Senhor. Mas antes disso, vamos orar, pedir ao Senhor sabedoria, em nome de Jesus. Senhor, te glorificamos e exaltamos o teu nome, agradecemos pelo esse dia, por esta manhã maravilhosa, pelo ar que respiramos. Abençoa, Senhor, nosso estudo, nos dê sabedoria e entendimento, e que isso venha, Senhor, contra os nossos corações, e principalmente, Senhor, nos trazer mudança. Ó Deus, no nosso pensar, maneira de agir, isso tudo para a glória em nome do Senhor Jesus. Amém. Abre lá em Atos capítulo 1, a partir do versículo... Atos capítulo 6, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Procoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquias. E os apresentaram ante os apóstolos. Estes oraram e lhe puseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então aqui os irmãos da igreja primitiva, tinham algumas reclamações sobre as suas viúvas, e apareceu bem aos olhos dos discípulos, dos apóstolos, elegerem homens que pudessem estar cuidando desse negócio, para que eles não pudessem perder o foco, que era anunciar a palavra de Deus, continuar caminhando, indo nos lugares, pregoando a palavra do Senhor e a vinda de Jesus. Os primeiros discípulos, os primeiros capítulos do livro de Atos nos mostram como a igreja crescia. Um crescimento integral, não apenas em número de pessoas convertidas, mas também em ações que manifestavam o amor de Deus, como a assistência às viúvas. Além de destacar o crescimento, o livro nos mostra também os conflitos oriundos disso e como a igreja ia se organizando para resolvê-los. A instituição dos diáconos surge como resposta às necessidades sociais da comunidade, pois essa é também uma responsabilidade da igreja. Olhar para a atuação dos primeiros diáconos nos inspira a renovar nossos compromissos com quem mais precisa. Então a instituição dos diáconos surge como uma resposta à necessidade social naquele momento, naquela época, pois, porque era uma responsabilidade da igreja, como também é hoje. Então, o fundamento bíblico. Com o crescimento do número de seguidores e seguidores de Cristo, aumentou também a resistência à mensagem anunciada. E logo, uma forte perseguição se levantou contra o povo de Deus, começando pelos apóstolos. Além das perseguições, surgiram novos problemas mais internos dentro da comunidade. Questões de ordem econômica são registradas no caso de Ananias e Safira. Todos conhecem a história de Ananias e Safira. Você pode ir lá em Atos capítulo 5,
e pode depois estar revendo. E além disso, surgiram murmurações, discriminações e exclusões. Neste contexto, houve murmurações dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas da distribuição diária. A igreja nesse tempo era composta por diferentes grupos de pessoas que iam se convertendo à fé cristã. Entre estes estavam os hebreus e helenistas. Ambos eram de matriz religiosa judaica, porém, o primeiro grupo tinha maior afinidade com a cultura tradicional da Palestina, enquanto o outro era oriundo da dispersação judaica e, portanto, tinha maior afinidade com a cultura grega e helênica. Das coletas recebidas, a igreja mantinha uma reserva destinada a ajudar o sustento das pessoas mais necessitadas, dentre elas as viúvas. A queixa levantada era de que, na distribuição desta ajuda, as viúvas hebreias estavam sendo mais favorecidas do que as viúvas helenistas. Os apóstolos, cientes de que aquele assunto era importante e precisava ser resolvido, agiram com sabedoria para solucionar o problema e acabar com a divisão. Então a gente vê aqui que houve queixas dos helenistas sobre as suas viúvas, pois elas estavam sendo desfavorecidas mediante a distribuição, da ajuda. E os discípulos, com sabedoria, viram que isso era necessário ser resolvido, pois poderia causar algum problema e até mesmo divisão da igreja naquela época. E eles envolveram a comunidade. Os apóstolos envolveram a comunidade na solução, não para que fosse difícil de resolvê-la, mas por entenderem a necessidade de participação dos discípulos e discípulas. Assim, recomendaram que se elegesse um grupo de pessoas aptas para se encarregar desta demanda. A partir disso, o problema começou a ser solucionado. A divisão de funções era necessária para que a pregação da palavra não fosse prejudicada. Então a igreja, os discípulos viram que envolver a comunidade era importante. Gerar pessoas que pudessem estar à frente desse trabalho não impediria que eles continuassem com o objetivo a qual Jesus já tinha ordenado, que era para ir e pregar a palavra de Deus. E a gente vai ver mais à frente que os problemas começaram a ser solucionados, justamente porque eles jogaram a responsabilidade de tratar e cuidar do assunto das viúvas para outras pessoas, como era preciso para aquele momento. Eles consagraram grupo eleito para atuar sob a direção do Espírito de Deus. Vamos então. Os apóstolos deram as qualificações necessárias para compor o grupo, de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria. Versículo 3 você vai rever isso. Estabelecendo estas qualificações, eles definiu ao qual importante era o serviço das mesas. Ao impor as mãos e orar pelos escolhidos, conferiram autoridade espiritual àqueles que se dedicariam à nova frente de trabalho. Embora os termos diaconato não esteja neste texto bíblico, foi a partir desta situação que se percebeu a necessidade de estabelecer grupos que se servissem de forma específica, atendendo às diferentes demandas da missão. Ainda que tradicionalmente se lhe haja dado o nome de diáconos e se fala da eleição dos 7 diáconos, o texto nunca o chamou de diáconos. O que sucede é que, considerando que em grego serviço é diaconia, alguém começou a chamar estas pessoas de diáconos. Mas o certo é que os apóstolos falam das duas diaconias, a das mesas, a qual os 7 se ocuparam, e da palavra, que seguiria segundo responsabilidade dos apóstolos.
O exercício da diaconia é algo mais amplo do que comumente se estabelece nas igrejas. Todo serviço prestado no reino é diaconal. É nesse sentido, precisa de capacitação do Espírito Santo e deve ser exercido por pessoas de boa reputação, cheias do Espírito e de sabedoria. Isto aponta para a seriedade com que se deve ser tratado. Palavras que iluminam. Dentro da igreja, hoje, percebemos características que sutilmente têm enfraquecido seu trabalho e desenvolvimento da missão. A autossuficiência e o individualismo são umas delas. Em 1 Coríntios, capítulo 12, Paulo orienta que os dons não estão todos em uma só pessoa, mas é de multiplicidade das funções que está a ação perfeita do Espírito. É preciso reconhecer nossos limites, respeitar e valorizar as pessoas como instrumentos de edificação mútua. Precisamos atentar para que os problemas paralelos que certamente surgem na caminhada não ofusquem o foco principal da missão que Deus nos confiou. Nesse sentido, vale a pena rever o nosso conceito de diaconia e a instituição dos primeiros diáconos nos traz importantes lições. Então, dentro da igreja, percebemos as características que sutilmente têm enfraquecido esse ministério diaconal, que é a autossuficiência e individualismo, fazendo com que as pessoas se achem autossuficientes para fazer todas as coisas e fazer sozinho, esquecendo que existem outras pessoas ao nosso lado que podem nos ajudar, que pode erguer, a mão, estender o braço, regaçar a manga e junto conosco caminhar, fazer o trabalho diaconal, que é o serviço. Como a gente viu anteriormente, o serviço diaconal não está somente dentro ou na palavra. Tudo que se é feito na casa do Senhor é o serviço para o Senhor. Então é necessário que você tenha pessoas ao teu lado, que você confie em pessoas para fazer esse trabalho. Imagine se os discípulos naquela época resolvem pegar a frente do trabalho ali, no momento de servir as viúvas, fazer todo o serviço, botar nos peitos dele, vamos dizer assim, colocar nas costas dele toda essa responsabilidade. Como estaria a mensagem? Como eles fariam o ID de Jesus, a qual eles tinham sobre essa demanda? Mas eles confiaram em pessoas, elegeram pessoas para estar à frente daquele trabalho, para que eles continuassem mantendo o serviço de quê? Ir e pregar a palavra de Deus. Então você precisa confiar em alguém, você precisa deixar de ser individualista, achar que você é autossuficiente, e você precisa entender que o reino de Deus é composto por pessoas, e pessoas nos ajudam, pessoas fortalecem. Devemos confiar nas pessoas que estão ao nosso lado, eleger elas para fazer alguma coisa. Não adianta você sozinho tentar caminhar e fazer tudo, porque uma hora você vai cansar. Neste sentido, vale a pena rever o nosso conceito de diaconia e de instituição, e ver que os diáconos trazem importantes lições. A gente vai ver agora aqui que diz: quando as dificuldades chegam na comunidade de fé, precisamos nos unir. Houve uma queixa e as pessoas, sem sair da comunidade, buscaram a liderança para encontrar a solução. Os líderes não foram em busca de saber quem estava certo ou errado, nem culparam ninguém. Antes, agiram para solucionar o problema. Assim precisamos fazer quando surgem os conflitos. Com a unidade e em oração devemos aproveitar as dificuldades como oportunidade para desenvolver novas áreas de ação e forma de relacionarmos. Lembrando que tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus. Os discípulos ouvem as queixas, eles conseguem, naquele momento ali, buscar pessoas para fazer aquele trabalho. Eles não buscaram o culpado e nem buscaram quem estava certo ou errado,
mas aproveitar o momento para fazer o quê? De algo que seria benéfico para aquela comunidade. Eles buscam ajuda, pessoas que pudessem estar à frente daquele trabalho. E é o que nós devemos hoje fazer. Muitas das vezes, a gente consegue murmurar, culpar alguém, falar que fulano está errado, Bertano está errado, mas não é isso. Nós temos que aproveitar essas oportunidades para quê? Tentar solucionar o problema e, ao mesmo tempo, fazer com que aquele serviço seja desenvolvido da melhor maneira possível. Para quê? Para que a glória de Deus seja manifestada em nome de Jesus. E Deus escolhe o seu povo para o ministério e para o serviço cristão. Então é o Senhor que nos levanta, é o Senhor que nos chama para esse trabalho de ministério e uma função para que o reino dele venha a ser glorificado. Ele chama as pessoas diferentes para diferentes funções, cada qual exercendo um dom que recebeu com autoridade conferida por Deus e reconhecida pela igreja. Então você vê que Deus, o Senhor, ele chama pessoas de diferentes lugares, pessoas de diferentes raças, né? Vamos botar dessa maneira, para que o dom dele seja desenvolvido para que o reino de Deus cresça. Porque na igreja nenhum ministério é superior ao outro. Todos têm o seu papel de expansão e proclamação do reino de Deus na terra. O crescimento, portanto, é o fruto natural da intencionalidade de servir a Deus com o nosso melhor, com todas as nossas forças e com toda a nossa alegria. Então, nenhum ministério é maior do que o outro. O que a gente vê hoje na casa do Senhor é algumas pessoas achando que o ministério tal é melhor do que o outro, que o ministério tal faz a obra melhor. Amados, não é isso que Deus te levantou, não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para que você fosse igual a qualquer um. O corpo de Cristo, ele é composto de pessoas e Cristo é o cabeça. Imagine Jesus lá atrás, quando chama os discípulos para caminhar com ele, resolve desenvolver o trabalho sozinho, mesmo com os discípulos ao lado. Imagine, será que os discípulos continuariam caminhando com Jesus? Não. Jesus ele faz o quê? Ensina os discípulos e divide tarefas. É a mesma coisa hoje. Temos que aprender a trabalhar com nossos irmãos, aprender a trabalhar com os ministérios, porque a casa do Senhor é composta disso. O pastor ele levanta as pessoas para estar à frente do ministério, mas cada um tem uma função. E quando você une esse corpo, tudo vai bem para a glória de Deus. O ministério cristão só é completo quando integramos todas as dimensões da vida humana. Não basta apenas proclamarmos a salvação e nos esquecermos dos cuidados com as pessoas e as suas necessidades, seja materiais, emocionais ou outras. Quando a igreja pratica a comunhão e a solidariedade, ela se fortalece e cresce. E nesse ambiente ela rejeita e destrói todas as formas de discriminação e com as pessoas e seus diferentes dons. Então, não basta apenas nós estarmos proclamando, falando da salvação, se não tivermos unido e olharmos para as necessidades daqueles que estão ao nosso lado. Quando fazemos isso e nos unirmos, a gente vê o reino de Deus crescer, vemos a palavra ser proclamada e pessoas sendo salvas para a glória de Deus. O ministério cristão não pode ser exercido de qualquer maneira. As pessoas escolhidas para servir as mesas precisavam preencher, além das habilidades naturais, requisitos relacionados à identidade cristã, idoneidade, unção e sabedoria. Por mais simples que pareça a tarefa a ser desenvolvida no reino, precisamos apresentar essas características. Então, às vezes, vou apenas estar limpando a igreja. Precisa ter uma característica do Senhor, né? Idoneidade. Não adianta você somente saber aquilo que é natural do ser humano, mas não ter esse dom do Espírito, pedir sabedoria a Deus para que essa função seja exercida. Tudo que fazemos na casa do Senhor, temos que fazer com seriedade, de maneira espiritual, para que Deus possa caminhar e para que Deus possa agir na vida de outras pessoas.
Então aqui esses homens foram escolhidos não somente pela tua sabedoria natural, porque servir a mesa, fazer a divisão das coisas, qualquer um poderia fazer naquele, mas precisavam estar cheios do Espírito Santo de Deus. Assim somos nós, precisamos também estar cheios do Espírito Santo de Deus para que possamos concluir o serviço que nos é ordenado pelo Senhor. E eu concluo, precisamos atentar às demandas que o crescimento da igreja traz. Certamente, nem todos os problemas poderão ser evitados. Contudo, é preciso discernir que a murmuração paralisa a missão e provoca mais contendas, ressentimentos e divisões. Diante dos problemas que surgem, precisamos nos lembrar que o diálogo e a oração são os melhores caminhos. Além disso, para que a igreja cresça saudável, precisamos nos expor a servir com alegria e singeleza do coração, usando os dons que Deus nos dá em favor do reino e da comunidade de fé. Então, mesmo surgindo os problemas, mesmo surgindo as coisas que sabemos que vai surgir, precisamos agir de maneira sutil, de maneira amigável e principalmente através da oração e sabedoria de Deus, pois o reino de Deus precisa crescer. E para isso é necessário que venhamos deixar de lado disserções, discussão, para que isso venha a acontecer. E eu te chamo, meu amado, você que é chamado ao diaconado, se você que foi chamado a servir na casa do Senhor, busque sabedoria nele, busque o dom do Espírito Santo, porque o restante Deus vai nos capacitando, para a glória a Deus e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado, que você possa a cada dia deixar o reino de Deus estabelecer na sua vida, na sua casa e principalmente sirva ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, para a glória dele.